Olá, tudo bem? Em Gênesis capítulo 37, os irmãos vendem José. Em Gênesis capítulo 38, nós vemos que muitos dos pecados são resultados de frouxidão moral. Vamos ver, um deles é sobre Judá, o irmão de José. A Bíblia diz que, naqueles tempos, um dos filhos de Jacó, chamado Judá, colocou em risco a identidade da aliança. Ele se apartou de José, de Jacó, de todos. José havia vendido. O pai, Jacó, ficaram no seu lugar e ele se aproxima exatamente dos cananeus. Sabe para quê? Formar uma nova família com uma mulher cananeia. Olha, isso estava proibido na aliança. Mas veja só, olha os termos que estão em Gênesis 38. Judá viu, tomou e possuiu. Isso denota um ato impensado que em outros momentos da Escritura foram identificados como pecado. Foi isso que Judá cometeu. Então, Judá, como um filho da aliança, ele não poderia se casar com uma descendente dos cananeus. Ele colocou em risco uma marca distintiva em Israel, a da adoração. Bom, isso está narrado em capítulos anteriores. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui em Judá é uma desobediência à aliança. Uma desobediência à aliança nos versículos 1 até o versículo 10. Porque quando Deus firmou o pacto com Abraão, ele comissionou os seus descendentes à lealdade na adoração. Ele os instruiu para que ficassem distantes dos povos idólatras. A iminente idolatria estava por perto. Disse Deus: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das gerações. Foi o que Deus falou a Abraão. Só que Judá descumpre estas instruções de Deus através do testemunho dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, todos eles. O que ele fez? Ele constituiu uma família com uma herdeira de povos idólatras, dos cananeus, e ele vai então, toma esta filha de um sacerdote chamado Sua, S-U-A é o nome do sacerdote, né? E ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Isso está narrado em Gênesis capítulo 38. Em terras de Adulão, foi lá que ele foi morar, cidade real cananeia, a mais ou menos 5 quilômetros de Belém, a sudoeste de Belém. Isso está narrado em Josué capítulo 12, versículo 15. Judá, o que ele faz? Ele toma a Tamar para ser a sua esposa e eles têm 3 filhos. O primeiro chama-se o primogênito, mas ele era mau, perverso aos olhos do Senhor. Então ele é morto. Então Judá ordena que o segundo filho, Onã, assuma o lugar do irmão falecido para suscitar descendência com Tamar. Mas este usurpa o direito. Ele a possui por prazer apenas. Ele não a fecunda. Por isso, porque não queria trazer descendência ao irmão falecido, prejudicando, ele pensava, como o herdeiro das terras do seu pai. Sabe o que acontece? Esse também é um ato mau perante o Senhor. Pelo que, diz a palavra, o Senhor o faz morrer também. Então Judá promete a Tamar, o filho mais novo, mas ele ainda é criança, Selá. Bom, nós vemos aqui então a desobediência à aliança gerando situações mais complicadas. Agora você vê outra coisa no capítulo 38 de Gênesis, uma evasão de responsabilidade. Isso está do versículo 11 até o versículo 23. Porque enquanto isso tudo acontece, também morre a esposa de Judá. E quando o filho mais novo dele fica adulto, o Selá, Jacó não o entrega a Tamar. Sabe por quê? Porque ele considerava isso uma fonte de infortúnio. Ele pensava no entendimento místico que tinha, que a causa da morte dos seus filhos era Tamar. Judá não percebia que a tragédia familiar
configurava um castigo de Deus, uma instrução de Deus, uma reprimenda de Deus por causa da sua ruptura, da sua desobediência à aliança. Então Tamar, ao perceber esta rejeição e para corrigir o erro de Judá acerca do não cumprimento das leis para a manutenção da descendência, sabe o que ela faz? Ela o engana. Ela se faz como uma prostituta e ela engravida dele. Tudo isso está narrado no capítulo 38 de Gênesis. Sabe o que aconteceu? Essa armadilha gerou outra consequência a Judá. Nós estamos falando que muitos dos pecados acontecem por causa da frouxidão moral. Foi o que aconteceu com Judá. A prostituição nessa época cultural era parte integrante de muitas religiões de fertilidade de Canaã. E foi mais tarde uma armadilha persistente para os filhos do pacto. O opróbrio em forma de ônus para Judá tinha 2 nomes, Pérez e Zera. Contudo, Pérez passa a fazer parte da família messiânica por misericórdia de Deus. Pois bem, qual é a lição para nós em uma situação como essa? Certamente, a instrução deve ser seguida. A instrução vem dos pais. E quando os pais não percebem que eles precisam ensinar a palavra aos filhos, muitas vezes os filhos não têm por onde entender e o que aprender da palavra de Deus. Aqui nós temos uma história em Judá de desobediência à aliança. Nós temos uma lição que deve ser mantida. Nós devemos viver por nossa herança pactual. Judá negou os princípios assumidos pelos patriarcas, constituiu família com um povo alheio à aliança. O resultado das suas más decisões trouxe um ônus moral para Judá. Judá, um dos patriarcas. Aprendamos que a frouxidão moral não pode fazer parte daqueles que professam a vida pactual. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos ensine os seus caminhos, em nome de Jesus.